Hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre a tolerância. Eu dei uma procurada, como sempre, no dicionário, né, para pegar o significado. Vem de tolerare. E ali tem como sinônimos duas palavras: suportar e aceitar. E eu já comecei a minha reflexão em cima disso. Eu tenho comigo que suportar é um pouco negativo, pesado, né? Eu acho que a gente suporta o peso, a dor, mas no nosso caso aqui, para a nossa reflexão, acho que a tolerância vem bem em aceitar, né? Que significa buscar compreender, né? Ouvir, analisar, né? E mesmo não concordando, aceitar a opinião divergente da nossa. E aí eu busquei alguns textos. Eu procurei em Divaldo, né, da Joana, o Chico, Emmanuel, e acho que ninguém melhor que eles, né, para falar sobre isso para a gente. Então, vou começar com um texto da Joana, que é do Estudos Espíritas. Antes disso, é só uma observaçãozinha, né? Ser tolerante é reconhecer no outro o direito de ter opinião divergente da nossa. É respeitar as diferenças, ser paciente, ouvindo e analisando as opiniões contrárias. Agora, segundo Joana de Ângeles, nessa obra que eu disse, Estudos Espíritas, ela diz o seguinte: a indulgência, a condescendência em relação a outrem, seja em referência às suas opiniões ou comportamento, ao direito de crer no que lhe aprouver, pautando suas atitudes nas linhas que pareçam mais compatíveis ao modo de ser, desde que não firam os sentimentos alheios e nem atentem contra as regras da dignidade humana ou do Estado. Isso constitui a tolerância. E ela continua: supõem-na os árbitros da arrogância como acomodação conivente ou submissão servil. A tolerância, porém, jamais conive. Antes, se oferece aos que a estimam e a exercitam com altos critérios de renovação íntima, paciência, humildade e coragem. Não se impondo, expõe com perseverança e conquista pela lógica da razão, pelos argumentos, né? Auxiliando no amadurecimento do interlocutor ou do adversário que se lhe opõe, sem azedume ou precipitação. Eu gosto muito desse texto porque ele direciona a gente muito para o diálogo, né, nas reuniões, que tanta gente fica preocupada com como é que vai proceder e tal, e acho que é bem isso aqui que ela diz, né? Portanto, para ser tolerante é preciso aprender a ser paciente, exercitando a humildade, reavaliando os nossos conceitos e argumentando com lógica e sem imposição, sabedores de que a razão, seja de quem for, no momento certo prevalecerá. E a gente pensa, então, de que jeito que a gente vai aplicar isso, né? Na nossa vida, porque eu acho que não tem como se diferenciar, acho que todos nós já aprendemos que nós somos uma pessoa só, né? A gente não tem duas personalidades, a gente deve ser lá fora, assim como é aqui dentro, né? Então, como que a gente vai aplicar isso na nossa vida, seja lá fora, seja aqui? Ouvindo atenciosamente, né?
com humildade, com indulgência, sem julgamentos e sem condenar, né? Mesmo aquele de quem a gente discorda, lógico. A tolerância, mas ela não é aceitação, né? Nem indiferença, né? A gente tem que estar ali ouvindo, atento, com critério, e depois da gente analisar isso, refletir sobre o que foi discorrido, né? Se a gente chegar à conclusão de que realmente nós estamos corretos, aí sim nós podemos e devemos, né? Mas sem alarde, sem querer humilhar, né? Sem ofender o interlocutor, aí sim a gente apresenta os argumentos e para que ele próprio analise, né? E reflita sobre isso. E tem aqui, de uma palestra da Leda de Almeida Rezende, Ebner, um textinho. O que é ser tolerante com os erros alheios? É ter compaixão de quem erra, porque seu juiz é sua própria consciência. É ajudar o que tomba, pois sua fraqueza já lhe constitui punição. É compreender as dificuldades alheias em seu processo evolutivo, tanto quanto desejamos que os outros sejam tolerantes conosco. Então, é um texto também para a gente pensar, né, e aplicar em nossas vidas. E tem aqui um outro texto, que é do Emmanuel, né, psicografia do Chico, que se chama Tolerância. Tolerância é caminho de paz. Não julgues esse ou aquele companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diante de criaturas que te enderecem qualquer agressão, conversa com naturalidade, sem palavras de revide, que possam desapontar o interlocutor. Perante qualquer ofensa, não percas o sorriso fraternal e articula alguma frase capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. Não se combate, né? Pedra com pedra, né? Porque senão vai virar... Dos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles se te farão facilmente removíveis. A gente consegue resolver as coisas quando a gente procura serenidade, né? A calma, a resposta vem. No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil e, aos poucos, em te observando a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. Então, mais uma vez aqui, né? É o exemplo, né? É sempre o exemplo, não é a gente simplesmente falar. Em família, tolera os parentes menos simpáticos e, com os teus exemplos de abnegação, conquistarás de todos eles a bênção da simpatia. No trânsito público, não passes recibo aos palavrões que alguém te dirija e evitará discussões de consequências imprevisíveis. Nos aborrecimentos e provações que te surjam a cada dia, suporta com humildade as ocorrências suscetíveis de ferir-te, e a tolerância só te fará trilha de acesso à felicidade, de vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e nossos próprios irmãos. Vive a tolerância na base de todo o progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações de abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. É reflexo vivo da compreensão que nasce, límpida, na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é nossa obrigação
adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. A providência divina reflete em toda parte a tolerância sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie a que corresponde. Dá-lhe tempo para germinar, crescer, florir e frutificar. Não solicita do regato improvisada integração com o mar que o espera. Dá-lhe caminhos no solo, ofertando-lhe o tempo necessário à superação da marcha. Assim também, de alma para alma, é imperioso não tenhamos qualquer atitude de violência. A brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra no animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. É imprescindível tratar a ignorância com o carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga, porquanto golpear a ferida, sem caridade, será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. A tolerância, por esse motivo, é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal, com serviço incessante no bem. Quem com os lábios repete palavras de perdão de maneira constante, demonstra acalentar a volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Perdoar é olvidar a sombra buscando a luz. Não é dobrar joelhos ou escalar galerias de superioridade mendaz, teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando o bem e a harmonia pelos quais aqueles que não nos entendam, de pronto, nos observem com diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Oferece-nos o Cristo o modelo da tolerância ideal, em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados. Longe de reportar-se a deserção de Pedro ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que os desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Tolerar é refletir o entendimento fraterno, e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. É do Chico Xavier, do livro Pensamento e Vida, é do Emmanuel também. Então, eu acho que é isso, né? A gente aplicar isso no dia a dia, aplicar nas nossas reuniões, aprender a ouvir cada vez mais, ter paciência e, principalmente, muito carinho, né? Para ouvir. É isso aí.